Obrigado pela, é, pela, pelo convite, que acabou sendo uma coisa um pouco a toque de caixa, porque eu vinha para cá, sou professor do Brasil, do Paraná, e vim para cá para um pós-doutoramento, e o professor Eduardo Franco me convidou, conversamos sobre, eu consegui aproveitar uma oportunidade para mostrar um trabalho que fiz na universidade sobre essas dinâmicas que várias das intervenções anteriores falaram disso também, sobre essa questão da leitura literária, sobretudo a literatura de textos clássicos, e estas novas gerações em que os textos clássicos parecem que há um certo descompasso, mas é um descompasso apenas, digamos, inicial, pois geralmente os alunos, nossos alunos, muitos não conhecem apenas porque não se sentem incentivados, mas uma vez conhecedores, começa-se a haver esta interação que muitos já tinham falado, muitos comentaram algumas coisas que, à medida da comunicação, falarei um pouco mais sobre isso. Antes de mostrar os objetos criados, digamos assim, fiz apenas duas pequenas citações teóricas que nortearam o trabalho, sendo que a primeira é da estudiosa canadense Linda Hutcheon, que fala em seu texto Uma Teoria da Adaptação. Ela cita: as histórias não são imutáveis, ao contrário, elas também evoluem por meio da adaptação ao longo dos anos. Em alguns casos, tal como ocorre na adaptação biológica, a adaptação cultural conduz a uma migração para condições mais favoráveis. As histórias viajam para diferentes culturas e mídias. Algo muito interessante que ela faz nesse livro é que ela coloca em 3 modalidades de adaptação, digamos assim. A de mostrar, quando, por exemplo, um texto é mostrado em outra mídia, como a adaptação de um livro para um filme, ou para uma série, ou para uma música. Temos a de criar, que aí no caso é quando, a partir de um determinado texto, ou de um determinado elemento cultural, cria-se um desdobramento, podemos pensar assim, ou uma continuação, ou uma explicação anterior, como nós também conhecemos vários filmes que explicam origens, ou que dão continuidade a algum aspecto que tenha sido apontado em uma obra. E o terceiro, que é o que aqui nos interessa um pouco mais, é a noção de interagir. Ou seja, um dos aspectos, e aqui muitos falaram sobre a questão digital, a questão dessa interatividade, um dos elementos em que isso também acontece, embora não no ambiente digital, é no ambiente de jogos, de tabuleiro ou de cartas. Uma vez que, embora não seja digital, mas há essa dinamicidade em jogos de tabuleiros ou em jogos de cartas também. E é nessa abordagem desta interação que entra o nosso trabalho e que, para dialogar junto com a Linda Hutcheon, a gente coloca o Walter Benjamin, que num texto chamado Brinquedo e Brincadeira, ele fala que desde a infância, as crianças obedecem a uma espécie de... nas suas brincadeiras existem esses 3 gestos lúdicos, que é o gesto do gato e do rato, que toda brincadeira de perseguição acaba por emular esta dinâmica, do animal mãe que defende o seu ninho com os filhotes, e aí também tem os jogos esportivos, inclusive, como o do goleiro, como do tenista, e o da luta entre 2 animais pela presa, pelos ossos ou pelo objeto de amor. Então percebam que os 3 gestos lúdicos, ou seja, toda brincadeira é uma projeção, uma imaginação, uma representação simbólica. A literatura também. Então, tanto ali, como o Roland Barthes também diz, a literatura é um jogo, e o jogo também pode-se dialogar com a literatura nesses 3 gestos possíveis, desta perseguição, ou deste ataque, desta defesa, ou deste embate, de ataque e defesa. Nesse sentido, o primeiro dos jogos, eu trouxe um que foi o jogo que desenvolvi dentro de um projeto chamado Adamastor, Laboratório de Criação de Jogos Literários. Na minha universidade, lá fiz este movimento.
que no meu doutoramento, fiz uma leitura, uma análise sobre as crônicas de José Saramago. Mas, para fazer isto, li a obra toda do escritor e, a partir disso, criei, fizemos este movimento de imaginar um jogo. Trouxe aqui o jogo de cartas, felizmente não podemos jogar aqui, pois, por questões, mas o jogo vai trabalhar em torno de quê? Da temática de um dos romances do autor, chamado Todos os Nomes, e 50 personagens de 11 romances do autor. No caso, o Ensaio sobre a Cegueira e o da Lucidez, pois são os mesmos personagens, boa parte. Então, aproveitando-se deste universo saramaguiano, que nossos estudantes conhecem, dificilmente um estudante leu os romances de Saramago todos, mas pode ter lido algum, Memorial do Convento, geralmente, ou Levantado do Chão, que os professores pedem, e os alunos leem. A ver. Mas, enfim, este universo saramaguiano foi proposto justamente para que houvesse essa interação com todos os romances, ou pelo menos com os 10 principais. Outro elemento que também foi levado em consideração foi da dinâmica distinta para um jogo distinto. Então, o mesmo baralho, o mesmo conjunto de cartas poderia fazer dinâmicas distintas. 5 foram pensadas, aqui vou apenas apresentar 2, que são as mais interessantes, mas os outros também, embora tenha outros interesses, mas não entram tanto nas questões dos personagens, inclusive porque dos elementos era dos níveis de conhecimento da obra, dos romances, e a jogabilidade. Então, tem jogos que foram propostos pensando-se que não precisa ter lido os romances, mas, ao jogar este jogo, eis que a pessoa começa a identificar que existem esses personagens. E aí, outros, se a pessoa conhece o romance, conhece os personagens, pode-se, não vou dizer levar uma vantagem em cima dos demais, mas consegue-se ter algumas associações mais facilitadas do que dos outros. Apresentando-lhes as cartas que foram pensadas, esta é uma das cartas do personagem João Maltempo, do Levantado do Chão. E o que nós temos aqui? Apesar de ter cortado ali em cima, mas eu lhes digo. Lá no alto nós temos uma letra que indica o protagonismo dos personagens, que dentro de um baralho normal é o naipe, que são 5 consoantes do José Saramago. Então existem 5, como J, S, R e M, G, que indicam esta gradação da importância, entre aspas, do personagem. Coloquei ali o símbolo da Fundação José Saramago, pois está se fazendo um diálogo com a própria Fundação José Saramago para a realização do jogo, e o número que indica o romance, no caso, e a cor da pasta deste ficheiro que está ali. O número do romance, embora seja 0 o do Levantado do Chão, não é por questões de mérito, é por questões cronológicas, indicando ali justamente o ano de publicação do romance. Fiz o carimbo da Conservatória Geral do Registro Civil, pensando-se na estética de todos os nomes, uma ilustração feita para cada um dos 50 personagens, uma síntese breve, e ali estes itens comuns para um dos jogos, que é o que lhes vou... esse é o outro. Um dos outros jogos tem este, que é como se fosse um formulário em que se tem que buscar um personagem idoso ou um personagem do meio urbano, este exemplo. Então, ao jogar-se essa carta, eis que os nossos jogadores devem buscar nas suas cartas, dos seus personagens, algum que atendesse a essas características. Então, percebe-se que, neste caso, até ter lido os romances não haveria tanta... não era tão necessário ler os romances, mas alguns sim, como existem missões como um personagem que morre. Então, tem algumas questões que poderiam ser. Aqui só apenas a explicação sobre isso, inclusive com a assinatura do próprio José Saramago ali, não foi ele que assinou ali, no caso, mas como se desse esse caráter oficial. Aqui está o primeiro jogo, chamado Bem Te Conheço, a Máscara, em que mostra-se estes
jogos todos aqui com estas personagens, e que vou ter que dar uma acelerada, pois tem ainda uma outra questão que lhes quero mostrar, mas apenas para mostrar que se fosse um personagem idoso, eis que Domingos Mau Tempo, Pedro Orsi, Cipriano Algor, o Velho da Venda Preta ou Deus podem se considerar personagens idosos. Deus, sobretudo. Um personagem do meio urbano, temos Maria Sara, temos o Victor, do Ano da Morte de Ricardo Reis, o Tertuliano, o Senhor José, o Centro. Então vejam que, nessa perspectiva, eis que os nossos jogadores, adolescentes, jovens, ou quem quer que seja, de todas as idades, jovens de todas as idades, podem tomar contato com todos esses personagens, com uma breve síntese do que acontece, para justamente pensar. E aqui está o Coringa, que pode tocar em qualquer questão. O segundo jogo, chamado Todos os Nomes, estes 5 itens ali, que estão presentes em todas as cartas, eis que, apenas a título de... porque é o que falei, eu trouxe os jogos, não podemos jogar agora, mas na eventualidade do evento, se quiserem, podemos jogar, mas eis que há estes 2 jogadores, cada um com estas cartas, criando estes embates. E aqui apenas um exemplo, que vou ter que acelerar, pois ainda tem outras 2 coisas, que o item é alegoria, e ali abaixo tem-se a alegoria do pastor, do Evangelho segundo Jesus Cristo, que tem-se 10 em alegoria. O Ricardo Reis tem 9 em alegoria. Fez-se esse balizamento para que, porque se fosse ver, todos teriam 10 em alegoria, daí todos ganhavam. Então teve que fazer esse balizamento, e neste caso o pastor ganha de Ricardo Reis. Frase muito estranha, mas que se compreende. E aqui vamos com todos, e isso dá uns embates interessantes, pois Gracinda Mau Tempo contra Blimunda Sete Luas, pode-se perceber que, a depender do item, uma ganha ou a outra ganha, ou ambas empatam. Isso foi um cuidado que se teve, porque o que importa mais é que se faça o embate para que se conheçam os personagens. Que, infelizmente, esse também é muito interessante, porque a Conservatória Geral de Todos os Nomes contra Dom Afonso Henriques. No poder, Dom Afonso Henriques ganha. E na empatia, o achado da caverna contra o nosso autor, como Coringa, então há este empate. Ali está o Fernando Pessoa também, que 10 de astúcia contra a Oroana, com 8, então também houve. Este é um exemplo. Eu trouxe outros 2 jogos, que até apresentei para o professor já, e já estou a encerrar, que infelizmente trouxe apenas para título de apresentação, pois podemos pensar em outros momentos para dialogar sobre estes jogos, inclusive jogá-los em algum momento, que um é sobre a revista Presença, que vai fazer 100 anos daqui em 2027, e que os nossos alunos, os nossos adolescentes, parece que é algo muito distante, parece algo que faz parte apenas ali do ementário das aulas de língua portuguesa e literatura, mas como trazer esses autores da revista Presença novamente. Desenvolvi como cartas, com estes, aqui estão só 3 exemplos de cartas, a se colocar dentro deste tabuleiro, que embora pareça um pouco confuso, mas é para se preencher com fichas, com o nome da revista Presença, e buscar-se justamente os nomes dos autores e as ilustrações que estavam dentro da Presença. Há outros elementos, mas que vamos ter que deixar. E o outro jogo é o Alentejo, feito na estética do neorrealismo português, que é uma outra corrente literária muito interessante, que precisa ser lida ou resgatada, e que aqui fiz muito rapidamente, também peço desculpas, mas aqui fizemos numa ideia de fazer, a partir do tabuleiro da região do Ribatejo e do Alentejo, que é onde se passa a maioria muitas obras do neorrealismo, estas produções portuguesas destas regiões, como de grãos, de azeite, de criações. Notem que em cada um dos quadrados também há um trecho de um
romance, ou de um conto, ou de um poema, de um autor neorrealista. O vinho e a cortiça também. E com isso, com essa dinâmica de construção, de criação e de produção destes produtos dentro do tabuleiro, os nossos jogadores vão tendo contato com diversos elementos, que mais uma vez peço desculpas, pois não há tempo de mostrar e aprofundar, mas que a estética, meu Deus, eu pus muita coisa, mas a estética vai sendo de revelar facetas do neorrealismo e dos romances neorrealistas dentro deste jogo, que, aqui tem uma outra questão, mas apenas queria mostrar o final, que é este, que é o tabuleiro, feito a partir dos territórios que foram criados, com estas cores sendo apresentadas como as questões quais criações ou quais culturas podem ser feitas ali, e há todo um jogo de produção dentro desta área. Eu peço 1000 desculpas pelo atropelo das questões, mas fica aqui os contatos, caso alguém queira dialogar mais sobre isso, ou se nós também pudermos nos encontrar ao longo do evento para puxarmos uma mesa e jogarmos também. Obrigado.